Olá, muito boa tarde para você que nos assiste. O Consulta ao Doutor de hoje vai falar sobre as doenças reumáticas na visão da fisioterapia e da neurociência. Calma, você já vai entender aqui. A gente vai falar sobre a fibromialgia, outras tantas questões aí que envolvem as doenças reumáticas, né? Muita gente quer saber, afinal, o que é reumatismo? A gente vai entender no Consulta ao Doutor. Aproveite, participe. Quem tira as nossas dúvidas é o doutor Igor Duarte. Você já conhece. Ele é fisioterapeuta, também neurocientista. Não saiam daí. O Consulta ao Doutor já está no ar. Muito boa tarde para você que nos assiste. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. É uma alegria ter você aí do outro lado. Você que escolhe assistir ao Consulta ao Doutor nessa faixa de horário. E claro, você está aqui assistindo porque você quer aprender. Você quer aprender aqui junto comigo. Eu falo que não tem informação privilegiada. Eu aprendo exatamente o que você aprende aí do outro lado. E mais, você consegue ajudar o bom andamento do programa enviando a sua pergunta. Você pode fazer isso através da internet e aí é muito fácil. Vai lá no facebook.com/consulta ao doutor, facebook.com/consulta ao doutor. No mecanismo de busca, você escreve o nome do programa que você encontra. Curte a página, isso sinaliza para o Facebook que você tem interesse no nosso conteúdo. Aí você fica despreocupado no seu feed de notícias, ali no mesmo lugar onde você sabe o que seus amigos e familiares estão fazendo, por onde eles andam. Você recebe também diariamente, de segunda a sexta-feira, os temas do Consulta ao Doutor. Então, todo dia eu coloco mais cedo para que você já possa começar a fazer a sua pergunta. Vai lá na minha página do Facebook também, facebook.com/Denise Lu, que funciona da mesma forma, página também atualizada. E vale lembrar que você, quando tiver uma pergunta, mas não quiser ser identificado, não tem problema. Manda através da mensagem particular que eu vou ficar feliz de poder te ajudar passando a sua pergunta para o nosso especialista. Ligue para cá, 0 operadora 11 3337 5886, 3337 5886. Bem-vindo você que nos assiste através da plataforma do YouTube. O canal é Hit TV, tão fácil. Se inscreve lá, ativa as notificações, você consegue assistir ao vivo e após cada programa os vídeos ficam disponíveis. Olha só. Perdeu seu programa favorito? Agora você pode escolher a que horas quer assistir os conteúdos da Hit. Acesse o YouTube e se inscreva. Canal Hit TV. A TV que faz a diferença cada vez mais perto de você. Também dá para ficar mais pertinho da gente seguindo o perfil TV Hit lá no Instagram. Aí você vai saber um pouquinho mais dos bastidores. Antes de cada programa, os apresentadores e os repórteres que farão as apresentações também, que participarão dos programas. Todos nós gravamos vídeos, isso é muito legal, olha só. Quer saber em primeira mão as novidades do seu programa favorito? Então fique de olho no nosso Instagram. Agora, além de assistir os programas pelo YouTube, você confere tudo o que vai rolar na nossa programação. Siga o nosso perfil no Instagram e fique sempre ligado nas novidades. E hoje eu tenho o prazer de receber o Dr. Igor Duarte, ele é fisioterapeuta, também neurocientista. Doutor, eu adoro te receber aqui. Obrigada por ter vindo. Não, muito obrigado. Eu que agradeço o carinho com que eu sempre sou recebido aqui. É muito prazer o telespectador que está nos acompanhando aí. Boa tarde para todos vocês. Vamos tentar falar, sanar algumas dúvidas com relação ao reumatismo, né? As pessoas têm muitas dúvidas aí, algumas doenças que são reumáticas, não são? Bom, a gente está aqui para tirar a dúvida do telespectador. Mais uma vez, obrigado pelo carinho e pelo convite. A gente que agradece, claro. A gente aprende tanto. Vamos lá, então. Explica pra gente, doutor, o que são doenças reumáticas? Porque popularmente fala-se muito no reumatismo. Isso aí. O reumatismo confunde muito com doenças ortopédicas, tá. Porque o reumatismo acomete ossos, articulações e músculos, e as doenças ortopédicas também.
Só que o reumatismo, as causas são outras. As doenças ortopédicas, elas acontecem normalmente por excesso de movimento ou acidente, mas as doenças reumáticas, a fonte onde as doenças aparecem é outra, né? Por isso confunde bastante a forma como isso se manifesta. Então, existem doenças que acometem os músculos e são doenças ortopédicas e outras que acometem os músculos, articulações e são classificadas como doenças reumáticas. Existe um especialista para isso, então existe um especialista tanto para a parte de trauma, para a parte ortopédica, assim como existe um especialista para a parte reumatológica, que em algum momento isso se cruza. Então, o paciente que tem a doença ortopédica procura o reumato e o paciente que tem a doença reumatológica inicialmente pode procurar o ortopedista, mas aí nos fins eles se equalizam, indicam o profissional correto e aí consegue sanar a doença ou iniciar o tratamento da melhor forma. É errado a gente imaginar as doenças reumáticas somente na terceira idade, doutor? Esse é um erro primário, vamos dizer assim, e as pessoas, inclusive tem uma piada infame que fala que quem gosta de idoso é reumatismo. Então, quem criou essa piadinha aí de muito mau gosto, né, não entende também sobre reumatismo. Por quê? Existem doenças reumáticas que acometem jovens. Por exemplo, a artrite reumatoide juvenil é uma doença reumática onde acometem as articulações de pessoas jovens, pessoas que têm idade anterior a 17 anos. Olha só, um adolescente Sim. que tem uma doença reumática. Então, essa não é uma doença da terceira idade, dos idosos. Bom, a fibromialgia, que a gente vai falar bem da fibromialgia daqui a pouco, é uma doença que acomete mais mulheres do que homens na faixa de 30 a 50 anos. Olha só, mulheres jovens, comete homens também, mas são jovens. Então, as doenças reumáticas, elas existem e elas podem acometer todo mundo, não é uma exclusividade de idosos, embora a maior incidência também se dá em pessoas da terceira idade, sim. Mas não é uma doença exclusiva de idosos, como muitas pessoas imaginam. Tá. No decorrer da entrevista, acho que a gente também vai entender, né? Muito se fala sobre, mas sabe, tá na terceira idade, é alguma doença reumática. E aí tem que, como se tivesse que suportar, viver daquele jeito mesmo. E isso significa muito pouca qualidade de vida. Faz parte da velhice. Eu estou sentindo uma dor, faz parte da velhice. Eu, uma vez conversando com colegas dessa área, um ortopedista falou algo assim, se você tem 40 anos, acordou de manhã, 40 anos ou mais, levantou, não sentiu dor nenhuma, tem uma chance de você não mais estar vivo, porque após essa idade, você obrigatoriamente tem que sentir alguma dor. Isso não é verdade. Você não precisa levar dor para a sua vida inteira. Você consegue ter uma vida após os 50, 60, 70, íntegra, praticando exercício físico e minimizar o impacto da dor. A gente sabe que a dor, ela limita, né, uma série de atividades, mas para isso tem os especialistas. Você vai procurar um especialista em dor, existem centros de tratamento para dor hoje, porque você não precisa conviver com a dor. Você pode tratá-la, amenizar essas dores e ter uma vida mais próximo possível do normal, sem dor. Já que falamos de dor, né? Vamos falar da fibromialgia, porque parece que se é uma dor mais generalizada, é fibromialgia. Denise, o médico não descobriu o que é, então ele me disse que é fibromialgia. E aí parece que tem um boom de diagnósticos e às vezes até de subdiagnósticos de fibromialgia. Né? Chegou no consultório médico, está sentindo dor há uma semana, fibromialgia, você já sai com um diagnóstico pronto de lá. Bom, esse é um erro que alguns médicos cometem. A fibromialgia, ela precisa de um tempo para você diagnosticar ela. Eu sinto dor há uma semana, o que é? Fibromialgia. Toma um remedinho X, um remedinho Y para resolver. Então, muitas pessoas voltam de uma consulta médica com um diagnóstico de fibromialgia, que é uma doença severa. É uma doença muito complexa, muito triste, que envolve outros fatores, não só a dor. Então, a gente vai falar da parte da neurociência que envolve a fibromialgia. Existem
componentes que acontecem no cérebro que pode justificar a doença, se ela existe ou não. A química do cérebro pode comprometer, pode agravar o quadro de uma pessoa que tem fibromialgia. Em geral, a fibromialgia ela é uma dor que está no corpo inteiro, uma dor muscular e também dos tecidos fibrosos, tendões, que ela perdura pelo menos 3 meses. Então, você sente essa dor por um período de pelo menos 3 meses, esse já é um sinal positivo de que pode ser a fibromialgia. Depois existem outros sinais. Pacientes com fibromialgia normalmente têm complicações intestinais, ou elas têm diarreias recorrentes, seguidas de constipação, então tem problemas de ordem intestinal, tem problema de fadiga. Então, quem tem a fibromialgia, ela sente uma dor muito grande e ela sente um cansaço muito intenso. E aí ela não consegue praticar atividade nenhuma porque ela sente muita dor e ela tem fadiga. Qualquer exercíciozinho já é o suficiente para ela ficar cansada. Além disso, tem o componente, a parte, vamos dizer assim, psicológica. Então, o paciente que tem fibromialgia normalmente desenvolve depressão, na verdade é psiquiátrica, tem problemas de insônia, olha quanto problema associado aí. Então, você vai no consultório médico com uma dorzinha e aí você chega com um diagnóstico desse de fibromialgia, sem levar em conta todas essas variáveis possíveis. Isso daí é um erro que alguns médicos cometem, a maioria não comete esse erro não, porque eles têm muita experiência. Perfeito. Liane está na linha, fala conosco da Praia do Cassino, no Rio Grande do Sul. Que legal. Oi, Liane, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Seja bem-vinda ao Consulta ao Doutor. Fique à vontade, pode fazer sua pergunta para o doutor Igor. Eu gostaria de saber por que tem tanta pessoa, até jovem, indo para cadeira de roda, sem poder caminhar. Tá. Meu nome é Liane Moeira. Liane. Eu moro no Rio Grande do Sul, na Praia do Cassino. Liane, você mesmo conhece várias pessoas em cadeira de roda, mesmo jovens, é isso? Sim. Aí você quer saber por que será que isso acontece? Obrigada, querida. Um beijão para você, doutor. Liane faz uma observação aqui. Por que mesmo pessoas muito jovens, às vezes, vão para a cadeira de roda? Se é uma dor incapacitante, que não há o diagnóstico, pode levar a pessoa... A maior parte dos problemas que levam jovens para a cadeira de roda está relacionado a problemas ortopédicos, traumatológicos, acidentes. Então, não é normal o indivíduo ter uma doença reumática e ir para a cadeira de roda, embora isso possa acontecer, já que muitas doenças, como por exemplo o lúpus, é uma doença da pele que pode acometer articulações, que pode eventualmente acometer raízes nervosas e nervos, e isso pode, de alguma forma, vamos dizer assim, muito rara de acontecer, mas pode ter problema de comunicação do sistema nervoso com os músculos e perda de movimento. E aí não tem o que fazer. Vai para a cadeira de rodas mesmo. Mas isso é muito raro. Na maior parte dos casos, as doenças que levam a pessoa a ter uma paraplegia, então ela tem uma paralisia da cintura para baixo, está relacionado a trauma. E a gente sabe que o jovem, pela inconsequência que tem, ele está mais suscetível a ter acidentes, acidente de moto, acidente automobilístico, e isso pode incapacitá-lo sim. Doutor, a gente estava comentando aqui do diagnóstico da fibromialgia, recentemente mudaram até os critérios para fazer esse diagnóstico, enfim. Mas quais são as principais características? Como é que se manifesta a fibromialgia? É uma dor específica? É uma dor em articulações? É uma dor muscular. Tá. A fibromialgia, ela pode doer uma parte específica do corpo. É muito comum na região dorsal, nas costas, tem dor nas costas. Algumas pessoas relatam dor no corpo inteiro. Eu tenho uma dor que dói tudo. E algumas pessoas dizem que a dor anda. Começa a doer. Olha que até engraçado de falar isso. Como é que a dor anda? Começa de manhã no ombro, de tarde está na região lombar, de noite está nos membros inferiores. E essa dor fica caminhando pelo corpo.
Essa dor perdurando aí um período de 3 meses pelo menos, é um indicador de que você tem a doença que é a fibromialgia. Tem uma semana que está doendo aqui, tem que investigar isso. Pode ser fibromialgia? Pode ser sim, mas uma semana não é o suficiente para fechar o diagnóstico de fibromialgia. Doutora, a gente sabe que dor é um sinal que o corpo manda. Quando acontece essa dor tão generalizada ou numa vasta, né? Então, ocupando muita parte do corpo, é sinal de que esses receptores ou isso que está ligado à dor está desregulado, é isso? O organismo, ele produz a dor, né, para você se manifestar e tentar resolver esse problema. Então, você sentir um desconforto, seja ele qual for, você precisa procurar um especialista. Ele que vai dizer se aquilo ali é um probleminha, se é um problemão, ele vai sugerir o tratamento mais adequado no seu caso. O que eu vejo é as pessoas se automedicando, procurando terapias alternativas que não tem comprovação nenhuma. E aí, quando procuram um especialista, de repente já passou muito tempo. A gente está falando de doenças reumáticas que normalmente não são doenças fatais, mas o indivíduo passa muito tempo com aquela dor e se ele tivesse procurado o tratamento correto, o especialista, ele poderia ter todo aquele período sem dor ou ter minimizado o impacto dessa dor, porque em algumas doenças, como no caso a fibromialgia, você não consegue eliminar 100% a dor, mas dá para minimizar isso e a pessoa ter uma vida muito próximo do normal. Maria está na linha, fala conosco de Paulo Afonso, na Bahia. Oi, Maria, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Seja bem-vinda, Maria. Olha, eu morei em São Paulo, eu cheguei de lá agora esses dias. Que bom, Eu Maria. moro aí na rua José Balvino da Silva, em São Bernardo do Campo. Rua José Balvino da Silva, 23, travessa com a Rua Santos, São Bernardo do Campo. E Maria... Eu morava aí, eu, graças a Deus, não sinto uma dor numa perna, não sinto uma dor de cabeça, nunca senti. Não vou, Tá. Se eu falar assim, eu estou levantando papo para mim mesmo e Deus não se agrada. É verdade. Estou falando a pura verdade. Não sinto nada. Nunca nada, sentiu nada. dor de nada, Maria, é De isso? nada. Não sinto uma dor de cabeça, não sinto nada. Maravilha, Maria, maravilha. Com 75 anos, que é a sua idade, é isso? 75 anos. Eu sou do dia 22 de dezembro de 1942. Muito bem, Maria. E você trabalha desde que idade você faz as atividades? Eu já trabalhei muito. Agora não trabalha mais, tem que descansar também, Trabalho né? mais. Tudo bem, tá certo. Tem que curtir a vida Graças só agora. a Deus, eu dou glória a Deus. É porque o Deus que eu sirvo é o Amém. Deus da prata e do ouro, o Deus que me dá saúde, é um Deus maravilhoso. Amém, amém. Maria, Deus abençoe. obrigada pelo seu relato aqui. Então, a gente está falando de doenças que provocam dor, né? E olha que é muito difícil encontrar alguém que não tenha tido um episódio de dor de cabeça, dor nas costas. Principalmente mulher. Porque as mulheres, doenças reumáticas são mais comuns em mulheres, dor é mais comum em mulher. Homens não reclamam muito de dor. Eu sou professor, na sala de aula com 80 alunos, pergunto quem é que sente dor de cabeça ou dor de algum tipo de dor. A maior parte de quem levanta a mão é mulher. Mulheres sentem mais dor do que o homem. Mulheres adoecem mais do que homens também, só que tem uma contrapartida. As mulheres vivem mais do que os homens. Procuram o profissional, né? Então, se dói, a gente já vai atrás e vê o que aconteceu. Tem que procurar. Isso é um ponto muito positivo em relação às mulheres, que as mulheres normalmente não deixam isso por muito tempo, procuram. Os homens são mais resistentes a procurar. Falam, não, é uma dorzinha que vai passar. Amanhã passa, aí a semana que vem passa, e aquilo não passa, vai ficando. De repente é algo que se torna crônico, e se você resolver isso o quanto antes, é muito melhor para você. Tem uma questão hormonal por acontecer mais em mulheres, doutor? As doenças reumáticas têm uma questão do sistema imunológico, que na mulher, o sistema imunológico ele é mais atuante, é mais forte. A mulher tem mais células de defesa do que o organismo, do organismo. Uhum. Isso justifica a maior parte das doenças autoimunes acometerem as mulheres.
Muito bem. Agora, existe o hormônio, que a gente chama de hormônio da felicidade, que é a serotonina, que está muito ligada com a fibromialgia. Na mulher é menor que no homem também. Então, esse hormônio, a serotonina, ele é importante para bloquear parte das vias dolorosas. Então, as mulheres reclamam muito mais de dor do que o homem. Por isso que a atividade física é sempre um bom negócio? Beleza, a atividade física, ela, vamos dizer, ativa a produção de serotonina. Tá. Só que tem que tomar cuidado, na fibromialgia, você vai fazer atividade física. Como a pessoa tem aquela dor generalizada, o exercício físico, dependendo da intensidade, ele pode atrapalhar ao invés de ajudar. Nesse caso, você precisa do acompanhamento de um fisioterapeuta. Se ele for especialista em reumatologia, melhor ainda. Porque existem exercícios, não vou dizer específicos, mas a intensidade tem que ser dosada para cada paciente. Se você passar do limite do paciente, você pode produzir mais dor do que ter um efeito positivo. Entendi. Então, olha que complexidade que é essa doença. E a pessoa com dor, você tem um contraponto bem grande, porque a pessoa com dor não tem a menor vontade de fazer atividade física, mas a atividade física bem feitinha, bem orientada, o profissional pode ajudar ali, até fazer um combinado com o remédio, né? Sim, sim. Não, porque uma terapia complementa a outra. Olha só, você vai receber o diagnóstico do seu médico reumatologista, mas você tem o problema de depressão, que é muito comum na fibromialgia, você tem insônia, então você precisa procurar um psiquiatra, você precisa muitas vezes fazer um trabalho psicológico e você tem que fazer o trabalho de fisioterapia também. Então tem um grupo de profissionais aí que são fundamentais para a recuperação do paciente. Não é um profissional isolado que vai tratar você. Você precisa do medicamento para depressão, você precisa... Olha que coisa. A depressão, ela vai gerar o outro problema, que é a insônia, que está ligado no mesmo neurotransmissor que é a serotonina. Se você não tem serotonina, você tem depressão. Então, muitos casos de depressão é baixa concentração de serotonina e depressão é mais comum em mulher do que homem. Se você não tem serotonina, você tem problemas de depressão. A depressão, a falta de serotonina impede que o cérebro produza um outro hormônio que está ligado ao sono, que é a melatonina. Então, se você não tem serotonina, o seu cérebro não produz melatonina, você tem depressão e você tem insônia. Então, você tem dores musculares, você tem fadiga, você tem depressão, você tem insônia. Não dá para tratar isso com um profissional só, precisa de uma equipe muito boa para tratar. Normalmente trata e o paciente, como diz, na maior parte dos casos não dá para eliminar completamente a dor, mas dá para ele ter uma vida muito próxima do normal com o tratamento correto. A gente vai para o intervalo. No próximo bloco, as pessoas buscam muito o diagnóstico, fechar um diagnóstico, né? Então eu percebo essa movimentação. Puxa, mas o médico ainda não descobriu o que é. Mas o problema são os sintomas, sempre. Eu quero saber se mesmo antes de fechar um diagnóstico, não sabe se é fibromialgia. De repente tudo indica, mas precisa esperar mais um tempinho para preencher ali os critérios, enfim. Já dá para tratar essa dor? Porque o que incomoda a pessoa é o que ela sente, como ela está se sentindo mal, ela quer melhorar esse aspecto. No próximo bloco, o doutor vai explicar. Até já. Olá, nós estamos de volta hoje falando sobre esse tema que é tão interessante, doenças reumáticas, na visão da fisioterapia e da neurociência. No primeiro bloco nós já entendemos que isso está totalmente relacionado, então essas duas visões se complementam, estão amplamente relacionadas, que a função do fisioterapeuta é muito importante, né? Quando precisa fazer a atividade, ela tem que ser muito bem direcionada, muito bem orientada. É diferente de uma pessoa que simplesmente vai à academia fazer uma atividade física, ela precisa ali do profissional para a amplitude do movimento, enfim. Acho que isso já ficou claro aqui pra gente.
Aproveite e participe desse bate-papo. Você pode ligar para cá, 0 operadora 11 3337 5886, também através das nossas redes sociais, que vocês já conhecem o caminho, elas vão passando por aqui durante todo o programa. Doutor Igor Duarte é meu convidado, adoro recebê-lo aqui, fisioterapeuta, neurocientista. Doutor, eu percebo isso, né? Às vezes há uma angústia muito grande pela falta de um diagnóstico. Então, é muito curioso, né? Porque a gente não quer ter um diagnóstico de uma doença, mas num determinado momento, como os sintomas vão se apresentando, parece que a gente vai em busca dele mesmo. Como se o diagnóstico não estiver fechado, não dá para começar a fazer nada, não dá para usar nenhuma ferramenta para melhorar. É claro que às vezes você realmente precisa de um diagnóstico fechado para trilhar ali o melhor tratamento, mas quando a gente está falando de dor, não dá para começar a tratar uma dor mesmo sem um diagnóstico de fibromialgia, por exemplo? Tem que tratar, sim. Mesmo que você não, de imediato não saiba qual a origem daquela dor, a dor você consegue controlá-la. E aí existe uma série de mecanismos para fazer isso. Pode ser medicamentoso, então o médico já insere os analgésicos. Existe tratamento para analgesia não medicamentosa, isso na fisioterapia, com eletroterapia, que tem resultados muito bons. A acupuntura tem resultado interessante na fibromialgia, na dor em geral. Você consegue controlar bem isso daí. Como você disse, o ideal era você saber do que você está tratando. Mas se por algum motivo não descobriu ainda, é uma doença complexa de Leva tempo, às vezes, fechar, para fazer né? isso. A gente vai deixar esse paciente sem tratamento nenhum, esperando ali, ó. De repente tem doença que leva anos para você fechar o diagnóstico. Vai fazer o quê? Vai ficar anos sentindo dor? Tem jeito, precisa tratar a dor desse paciente, porque como diz o ditado, quem sente dor é que sente a dor. Ele não merece viver com dor. Aliás, ter o tempo, né, para esse relato, para contar esse histórico de dor. Você imagina, numa consulta muito breve, hoje as pessoas costumam falar uma consulta de 15 minutos, não dá tempo, né, doutor, para você contar uma vida inteira de dor? Olha, que dependendo da situação, 15 minutos é tempo demais em se tratando de tratamento no Brasil. E aí não dá para você pegar todas as informações. Precisa, sim, de tempo, precisa ouvir todas as queixas do paciente. De repente, tem um detalhe na história que o paciente conta que faz uma diferença muito grande no fechar ou não o diagnóstico. Por isso que você precisa ouvir. Então, o médico precisa ouvir bastante, precisa escrever todos os pontos, tudo que o paciente fala é importante. Tudo bem? O fisioterapeuta também precisa fazer isso. Eu vejo os fisioterapeutas tratando tudo da mesma forma, assim como outros profissionais tratam de qualquer jeito. Tudo bem que é a minoria dos profissionais, mas eu vejo bastante isso. Isso é um erro, não pode fazer isso. Tem que tratar o seu paciente. O fisioterapeuta tem um contato muito grande, porque o paciente vai pelo menos 2 vezes por semana na clínica. E aí o paciente tem, vamos dizer assim, uma confiança muito grande nesse profissional. E muitas vezes o paciente precisa também ser ouvido. Por isso que o tratamento psicológico também é importante. O paciente precisa falar. Então, às vezes o paciente procura um médico querendo expressar, querendo, vamos dizer assim, estreitar um relacionamento, aí ele encontra resistência. Eu estou falando do médico, mas isso existe com o fisioterapeuta também. Encontram uma resistência, sabe? Tem que, é rapidinho, liga um aparelhinho ali, tchau, acabou. Precisa estreitar esse laço com o paciente, que tem um efeito positivo isso também. O paciente que está mais animado, o resultado do tratamento é melhor. Estudos mostram isso, né? Vamos atender a telespectadora? Luciene, fala conosco de Ramos, no Rio de Janeiro. Oi, Luciene, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Luciene. Boa tarde. Seja bem-vinda, fica à vontade, pode fazer sua pergunta. Então, eu gostaria de saber se está falando sobre as dores reumáticas, né, depressão, insônia, e eu ando pesquisando muito sobre o cloreto de magnésio, né, e a cura que ele proporciona a essas pessoas que estão sofrendo com depressão, síndrome do pânico e dores crônicas, como eu tenho. E eu gostaria de saber se o cloreto de magnésio, se ele é válido para cura ou só mais doença e depois de um tempo ela retorna.
Obrigada, Luciene. Luciene levanta o questionamento aqui do cloreto de magnésio. Olha só, ela fala da cura da depressão. Luciene, eu não tenho essa informação para lhe dar sobre o componente químico que você se referiu, mas a depressão é sim uma doença curável, desde que seja tratada de forma adequada. Trata, seja da forma que for, quem trata de depressão é o médico psiquiatra e associado ao psicólogo. Então, eles que vão dar a alta para esse paciente, mas normalmente consegue curar quadros de depressão sim, com o tratamento convencional. Se esse que você sugeriu foi importante, eu tenho certeza que os psiquiatras também vão emplacar isso no tratamento para ser mais efetivo nos pacientes. Você estava falando da fisioterapia, né, doutor? E como é importante ter essa aproximação. Afinal, você vê muitas vezes na semana, é diferente do médico, que você faz ali o retorno, depois de 30 dias você vai de novo, aí de repente ele fala, volta daqui 2, 3, 6 meses. Então, acaba ficando mais distante do médico, mas do fisioterapeuta não. Tanto que as pessoas buscam locais próximos de casa, precisa ter, diferente do médico, que às vezes você vai longe buscar o médico. A fisioterapia tem que ser mais perto de casa. E questionar o que é a fisioterapia, então, né? Porque precisa desse momento, dessa conversa também, porque, de repente, no meio da sessão da fisioterapia, durante os exercícios ali, ou do manuseio de um aparelho, às vezes o paciente fala alguma coisa que você precisa anotar depois para colocar ali no teu relatório, para você conversar com o médico que está acompanhando esse paciente, de repente é uma informação que o médico não tem. Isso é uma coisa muito importante, a comunicação entre os profissionais. Eu vejo muito que só se comunicam quando recebe a indicação do médico, é a única comunicação que tem. É importante pegar o telefone, ligar para o reumatologista ou o especialista que for e relatar qualquer informação nesse sentido é importante. Você mencionou falar sobre o que é a fisioterapia. Muita gente não sabe o que é fisioterapia, acha que o fisioterapeuta é um massagista. Tem isso daí, existe um mito. O fisioterapeuta, assim como o médico, como o psicólogo, como o enfermeiro, é um profissional que se gradua, ele tem a graduação, ele pode fazer pós-graduação, se especializar. E existe uma infinidade de técnicas, dentre elas a massoterapia, que é a massagem, que podem ajudar, normalmente ajudam e curam muitas doenças. Então, as pessoas não sabem. Acham que a fisioterapia é apenas, vou lá no fisioterapeuta fazer massagem? Não necessariamente, vai fazer se for preciso. Mas existem técnicas de eletroterapia, existem técnicas de masso. Uma que eu gosto muito, principalmente para essa parte de fibromialgia, que é a hidroterapia. A hidroterapia, ela tem um efeito muito bom em pessoas que têm fibromialgia. Só o efeito de você estar dentro da água já produz um efeito positivo. A temperatura da piscina tem um efeito positivo. Normalmente, as terapias aquáticas, elas são feitas em grupo. Mesmo que o fisioterapeuta esteja cuidando só de você, existem outros grupos de fisioterapeutas com outros pacientes, então essa socialização também é legal. Na hora de ir para o tratamento, o paciente não fala assim, ai que chato, tem que fazer o tratamento de novo. Não. Ele tem que ser interessante. É legal, é gostoso, é gratificante. E aí ele não vê a hora de chegar lá a segunda-feira para fazer o tratamento, para chegar a quinta-feira para ter o retorno e assim todas as semanas. E isso, claro, potencializa demais o tratamento. É quando você tem adesão do tratamento, né? Às vezes é difícil quando o paciente falta demais, ou só volta quando tem a dor. Isso aí. Às vezes o paciente ele não se sente confortável no tratamento, ele não quer ir mesmo. Ou a princípio ele melhorou e aí ele acha que não tem necessidade dele voltar naquela semana. Tem isso também. Vamos atender a Lucile? Lucile fala conosco de João Pessoa, na Paraíba. Oi, Lucile, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Denise. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Eu gostaria de saber 2 pontos. Toda dor nas articulações já é um indício de reumatismo? E a segunda questão, como a gente faz para distinguir o que é reumatismo, o que é fibromialgia e o que é ortopedia, que é um problema ortopédico, que eu fui no ortopedista, já me consultei, e ele disse que essas dores é o ciático.
tá? Mas como é ciático, se o ombro dói, o cotovelo dói, o joelho dói, eu tenho 68 anos. Dói tudo, tá? né? Dói tudo. E eu tenho todas essas dúvidas na minha cabeça. Muito obrigada. Um cheiro do Nordeste. Obrigado. De João Pessoa. Obrigada a você, Lucile. Muito obrigada pela sua participação. Um beijão aí para você. Doutor, como é que a gente ajuda a telespectadora? Bom, nem toda doença articular é reumática, embora existem doenças reumáticas que atacam exclusivamente as articulações, no caso da artrite reumatoide. Dá para separar uma da outra? Dá. Nesse caso, com um exame de sangue, consegue detectar uma química no sangue, o que chamam de fator reumatoide. E é isso que vai separar uma doença de ser reumática de uma artrite, uma inflamação na articulação por uma lesão, por exemplo, uma pancada que você recebeu no joelho. Então, existe forma de você separar uma da outra. Agora, ela fala sobre... ela fez a consulta e aí dói tudo e o médico diz que é uma coisinha só. Né? Nesse caso, a sugestão é que você volte no médico ou, se você não teve confiança nesse profissional, você procure outro. Pelo que você está falando, que sente dor generalizada, isso é um sinal muito importante. Eu não posso dizer aqui o que é a sua doença, porque o nosso objetivo aqui é apenas esclarecer. O diagnóstico, o tratamento é feito com o profissional, tudo bem? Então, você procure o médico que você se consultou. Se você não tiver confiança nele, a minha sugestão é que você encontre outro profissional, mas que você procure o profissional. Algum deles vão encontrar a solução para o seu problema, tudo bem? Que dor, é complicado, né? Às vezes para o médico, a dor no restante do corpo é muito menos importante, porque não está muito bem esclarecido ali para ele, né? E ficou só com a dor na coluna, né? Então, ele falou da dor na coluna, mas se a pessoa está sentindo... E hoje a gente tem muita informação, né, doutor? Isso é verdade. Hoje a gente não se contenta com qualquer discurso, não. Ah, não. Hoje você pega o profissional que não tem as informações corretas, você consegue já ir preparado para a consulta. Você pode não questionar, mas você vai buscar uma segunda opinião, porque aí você não ficou satisfeito com aquilo. Perfeito. Por isso que é importante os profissionais estarem preparados, porque hoje os pacientes chegam na clínica cada vez mais bem informados. Eu acho isso ótimo. Sabe? Como paciente, eu acho excelente. Isso aí. E tem um detalhe, e se ele não tiver a informação inteira, ele tem aqui um smartphone que ele fala, na hora ali, existe isso tudo também. Isso é bom, por um lado, porque você elimina o profissional que não tem o conhecimento. Fala assim, eu não sei se ele está falando isso daí tudo de verdade, né? Mas a ideia é que se você não sentir confiança naquele profissional, seja o médico, seja o fisioterapeuta, seja o psicólogo, é que você encontre aquele profissional que lhe transmita essa segurança, porque isso é muito bom, isso potencializa o tratamento também, você fazer com quem você confia. Já que falamos sobre a fibromialgia, tem exame? Os exames são pedidos ou a história clínica é muito mais importante? Olha, quando o paciente chega no médico relatando a dor, ele pede alguns exames, entre eles o exame de sangue, o hemograma, para tentar descobrir a ausência ou alteração de algum componente que possa justificar aquele quadro de dor. Então, pede sim o exame, mas não existe um exame específico que você faça e dê lá fibromialgia positivo ou fibromialgia negativo. Não existe isso. O exame é feito pela experiência do clínico. Então, ele vai coletar todos os seus dados, por isso que todas as informações que você passa para ele é importante, tem que dar as informações reais, né? Não pode omitir nenhuma informação. E a partir dos sinais que você está apresentando, com o que você está falando, o médico com a experiência que tem consegue fechar o diagnóstico, dizer se sim, é ou não a fibromialgia, mas exame específico para esse não existe. Deixa eu aproveitar, eu leio todas as participações, todas as perguntas que chegam aqui, todas as mensagens, não dá tempo de fazer todas as perguntas, né? Algumas chegam nos últimos minutinhos do programa, quando a gente já está se despedindo. Mas recebi uma mensagem linda aqui da telespectadora Denise Gomes, minha xará. Estou muito feliz pelo seu carinho, viu, Denise? Li tudo. Muito obrigada, viu? Eu que fico feliz com a sua companhia aqui todas as tardes. E a gente aprende junto, é isso que eu falo.
o mais legal é que a gente consegue aprender junto. O pessoal fala, Denise, você aprende tanto, né? É igual você que está em casa. Então, eu quero ser a sua voz aqui no Consulta ao Doutor. Por isso que você manda pergunta e eu tento ao máximo estudar os temas para que eu possa fazer a sua pergunta e te ajudar mesmo quando você estiver impossibilitado de mandá-la. Doutor, esses receptores que eu falei de dor, né? Então, que muitas vezes as pessoas falam de dores e não conseguem nem descrever, porque é importante descrever a dor, mas como é difícil, né, doutor? E outros episódios, mesmo dores agudas, às vezes é muito difícil você descrever uma dor de cólica renal, por exemplo. Perfeito. Ou... Né, é difícil, tanto que os médicos vão lá investigar, ver se não, dependendo do lado, né, se não é o apêndice. Isso aí. Porque é muito difícil. Na dor da fibromialgia também pode ser difícil, assim, ou outras dores crônicas que podem não ser a fibromialgia. É complicado, sim. Inclusive para mensurar o nível de dor. Inclusive, a escala de dor que se utiliza, ela é subjetiva. Então, é uma forma que os profissionais da saúde encontraram para fazer. É assim, tem o de 0 a 10. 0 é dor nenhuma e 10 é a pior dor que você já sentiu na vida. Qual dor, a dor que você está sentindo, ela se enquadra aonde? E aí o portador da doença, a fibromialgia, vai sugerir aonde está a doença dele ali. E isso é anotado no relatório e após o tratamento, esse feedback do paciente é importante. Ele vai falar, agora a minha dor estava na escala 8, agora ela está na escala 6. Ou seja, o tratamento está tendo um efeito positivo. Isso é bom. Eu comecei o tratamento, a dor 8, subiu para 9. Alguma coisa está errada. A gente precisa rever isso, rever medicamento, rever exercício e reformular tudo se necessário for. Lúcia está na linha, fala conosco da Baixada Fluminense no Rio de Janeiro. Oi, Lúcia, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Oi, boa tarde. Tudo bom? Tudo jóia, e você? Eu tô bem. Fica à vontade, Lúcia, é uma alegria falar com você. Tá. Então, olha só, eu tive 2 fraturas na perna, uma foi no joelho. E o médico que tratou de mim não viu que eu tinha quebrado o joelho. Uhum. Aí eu fiquei sabendo 9 meses depois com outros ortopedistas. E ficou sem tratamento, né? Porque se fosse caso de cirurgia, teria que ser no dia do acidente. Aí, agora, eu faço fisioterapia, tomo remédio para dor, estou cheia de artrite, de artrose e eu fui ao médico que faz aquele tratamento de sutura e ele mandou eu fazer fisioterapia, eu não quis fazer o tratamento dele. Tá. Eu fiquei sabendo mais ou menos que era por causa do meu peso. Eu queria saber se é mesmo por causa do meu peso ou não. Então, Lúcia, retoma para mim que eu perdi algumas partes da sua fala. Você teve problemas ortopédicos, estava tratando com uma equipe médica, depois trocou a equipe médica. E o tratamento que você está fazendo agora é de fisioterapia ou é acupuntura? Ele mandou fazer fisioterapia, mas eu antes passei pelo médico que faz acupuntura. Tá. E ele não quis fazer em mim, não sei porquê. Ele falou que o seu caso não era para acupuntura, é isso? E falou do meu peso. Do seu peso? Tá. Lúcia, o doutor vai tentar elucidar um pouquinho aqui para você, viu? Obrigada por ter ligado, doutor. Às vezes a gente vai em busca de um tratamento aí, então, fisioterapia, não, deixa eu tentar acupuntura. A gente sabe que, por mais que é errado a gente falar que a acupuntura é um tratamento alternativo, né? É mais do que reconhecido. Tem trabalhos comprovando o efeito da Isso. acupuntura, sim. E aí ela quis recorrer a essa técnica, o médico disse para ela que era fisioterapia que ela devia fazer. Está certo, é fisioterapia. Só que nada impede de você realizar o tratamento de acupuntura também.
entendeu? Você pode realizar, sim, o tratamento um associado ao outro. Mas tem um ponto muito importante que a telespectadora colocou, que é o peso. Peso é inimigo das articulações. Peso é inimigo. Você não consegue tratar de uma artrose e manter o peso que você se encontra. Você precisa perder peso. Você tem que abaixar o seu peso e você vai diminuir a carga das articulações. Entendeu? Se não diminuir o peso, você trata com medicamento, trata com fisioterapia e acupuntura, e quando você se levanta, o agente agressor da articulação está lá, que é o quê? O seu peso, agredindo a articulação. Então você precisa, urgente, diminuir peso para ontem, vamos dizer assim. E peso... Não só articulações, a articulação do quadril, joelho, tornozelo, é um agravante para a coluna. É muito comum pacientes que têm problema de hérnia de disco, lombociatalgia e estar bem acima do peso. Então, faz fisioterapia, não melhora. E aí o paciente ainda fala assim, eu fiz sessões de fisioterapia, não melhorou. Não vai melhorar se você continua com o peso que você está. Precisa diminuir o peso, vai diminuir a carga das articulações, da coluna, e o tratamento médico, fisioterapêutico e de acupuntura vai ter um efeito positivo. Claro que ela vai ter que fazer o acompanhamento todo mesmo depois de perder peso, mas só o fato de não sobrecarregar mais é capaz dela se sentir tão bem a ponto dela achar que nem precisa fazer o restante do tratamento. Perfeito, né? Aí tem que concluir o tratamento. Quem vai dar alta para você do tratamento fisioterapêutico é o fisioterapeuta, quem vai dar alta para você do tratamento médico é o seu médico. Nesse caso, eu vou aproveitar esse gancho que eu acho muito legal, né? A gente sabe que para muitos problemas, um grande coadjuvante é a atividade física. E qual que é o melhor remédio? Muitos especialistas vêm aqui e falam, olha, é atividade física. Bem feita, acompanhada, né? Sob a supervisão do profissional. Mas quando se está acima do peso, doutor, isso pode ser pode ser um agravante. Problema. Então, você precisa fazer, acompanhar, assistido de um profissional. Tá. Porque o indivíduo ficou no sofá sentado por anos. E aí ele recebe do médico, do fisioterapeuta, você precisa fazer exercício. Então as pessoas já levantam querendo perder tudo que ganhou em 10 anos na primeira semana. E vai complicar as articulações, a parte muscular, então tem que começar aos poucos. O ideal é que seja assistido. Então, um profissional vai determinar a quantidade de exercício e a intensidade desses exercícios para eles não atrapalharem ao invés de ajudar, porque exercícios, se não forem prescritos por uma pessoa nessas condições, ele pode sim atrapalhar ao invés de ajudar. Então, precisa de um acompanhamento. Para encerrar a questão da fibromialgia, tem tratamento, não tem cura, mas você controla, e tem gente que consegue nessa escala de dor ficar com uma dor bem insuportável. Perfeito. E aí vida normal. E ter uma vida muito próxima ali do normal, praticar atividade física, passear, se socializar, numa boa, sem problema nenhum, só que precisa fazer o tratamento correto. Vamos começar a falar das doenças autoimunes, doutor? O que significa uma doença autoimune? Você chegou a explicar um pouquinho para a gente que está mais relacionado à mulher por conta desse sistema imunológico. Por conta do sistema imunológico feminino ser melhor. Por isso que as mulheres talvez adoeçam mais, mas como ela é mais protegida, ela vive mais também. O sistema imunológico da mulher ele é melhor do que do homem. As doenças autoimunes são as doenças onde as células que normalmente deveriam fazer a segurança do nosso organismo, por algum motivo ainda desconhecido, elas começam a combater partes do nosso corpo. Então, ela vê um tecido que faz parte do corpo como algo estranho e ela vai lá e ela começa a danificar, a agredir esse tecido. E isso nós chamamos de doença autoimune. E existe uma série dessas doenças, tem doença que afeta a pele, a gente vai falar do lúpus, da esclerodermia, tem doença que afeta as articulações, a artrite reumatoide, tem doenças autoimunes que afetam o sistema nervoso, o caso da esclerose múltipla. Todas essas doenças, elas têm relação com o sistema imunológico e são doenças muito mais comuns em mulheres do que em homens. Talvez por conta desse fato de o sistema imunológico delas serem melhor que o deles, tudo bem? Então,
por conta do sistema imunológico estar em vantagem, ter mais células de defesa, a probabilidade de mais células dessas se diferenciar e começar a atacar o próprio organismo aumenta também, por isso aumenta a incidência de doenças reumáticas em mulheres. O lúpus, a esclerodermia são doenças muito mais comuns em mulheres. São doenças reumáticas e autoimunes. E isso daí, então, o lúpus, ele é uma doença reumática, só que é uma doença autoimune. A esclerodermia é uma doença reumática, é uma doença autoimune. A esclerose múltipla é uma doença neurológica, mas também é uma doença autoimune. Então, o local onde as células vão atacar é que determina o especialista que você deve procurar, mas normalmente esses especialistas vão se cruzar também no desdobramento ou do diagnóstico ou do tratamento desse paciente também. A gente vai para o intervalo. No próximo bloco eu quero saber se antes dos primeiros sinais e sintomas aparecerem nessas doenças reumáticas e autoimunes, como o lúpus, por exemplo, nunca se falou tanto de lúpus e a gente traz bastante pautas relacionadas aqui. Eu quero saber, então, o que está relacionado com essa parte da neurociência, doutor? Por que hoje a gente tem tanta incidência do lúpus? Se os medicamentos podem atrapalhar o tratamento, ele vem com o medicamento, mas o medicamento ele pode impedir. Eu sei que alguns medicamentos incham bastante, isso é um problema, especialmente para as mulheres, né? Então, no próximo bloco, o doutor vai explicar isso aqui para a gente. Tem muitas perguntas sobre lúpus. Quando a gente soltou o tema aqui, já recebi vários questionamentos, tratamento, duração, parece que pode haver picos do lúpus durante a vida, a gente vai entender. No próximo bloco, são 3 minutinhos, até já. Nós estamos de volta. Hoje o Consulta ao Doutor fala sobre doenças reumáticas na visão da neurociência e da fisioterapia. Quem tira as nossas dúvidas é o fisioterapeuta e neurocientista Dr. Igor Duarte. Me acompanha neste programa, está esclarecendo para nós. Antes de ir para o intervalo, deixei a pergunta sobre relacionar. Então, como se relacionam lúpus e o que diz a neurociência? Porque parece que tem novidade. Claro que por estar à frente do programa, acabo recebendo várias mensagens, mas chega a ser assustador a quantidade de pessoas diagnosticadas com lúpus que tiveram aí as vidas mudadas, porque o tratamento às vezes tem que mudar, né, a vida da pessoa. Mudar a rotina. Mudar a rotina, mas também dá para ter uma qualidade de vida, né, doutor? Sim, há tratamento para todas as doenças. Então, você procura o tratamento, você consegue melhorar substancialmente os sinais e sintomas da doença que você tem, mesmo que ela não tenha cura, como o caso dessas doenças. Então, existem medicamentos, existem outras terapias, como a fisioterapia, que entra como um fator fundamental no tratamento dessas doenças. O ideal é fazer o diagnóstico, detectar e começar a tratar o mais rápido possível. Mas dá sim para você ter uma vida muito próxima do normal ali, tá? Perfeito. O que diz a neurociência hoje com relação ao lúpus? O lúpus é uma das doenças autoimunes. Então, as células do corpo de defesa começam a combater outras células da pele, das articulações, do sistema nervoso periférico, já tem conhecimento disso, dos rins, dos pulmões. Existia, antes de 2017, um forte indício de algum comprometimento neurológico ao lúpus. Sempre existiu, porque o paciente de lúpus sempre reclamou muito de fadiga. Tem muita fadiga, pode ter algum comprometimento de memória no paciente que tem no lúpus, mas a questão é o medicamento ou é a doença que está atrapalhando? Então, não se sabia disso. E no final de 2017, saiu uma pesquisa realizada pela Universidade de Tel Aviv, e eles cruzaram dados da maior operadora de saúde, de planos de saúde, e eles descobriram que
50% das demências, elas estavam relacionadas com o lúpus. Olha aí, que grande novidade isso. Então, pacientes que têm lúpus, 50% deles têm algum tipo de demência. Essa é uma novidade que o trabalho realizado na universidade comprovou. Então, a forte relação do lúpus com as demências. Então, agora o lúpus, ele deve ser olhado por outros profissionais também. De repente, o neurologista deve fazer parte da equipe que vai tratar do lúpus. Caso o seu caso de lúpus possa desenvolver algum distúrbio de memória, por exemplo, intervir antes e tentar, de alguma forma, minimizar o impacto disso. Perfeito. Vamos atender a telespectadora. Suelen está na linha, fala conosco de Uauá, na Bahia. Oi, Suelen, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Seja bem-vinda ao Consulta ao Doutor, Suelen. É Suelen não, é Suene. Suene? Suene, Sim. obrigada por ter ligado. Fica à vontade, pode fazer sua pergunta. Eu queria saber, porque minha mãe sente uma dor no ombro esquerdo e eu queria saber também se diclofenac ataca o coração. Se ela tomar o diclofenac para as dores. Ela tem febre reumática. Febre reumática, ela tem. Obrigada, Suene. Um beijão para você. De nada, querida. Nesse caso, essa doença precisa... Ela estava falando? Minha mãe está mandando um Beijo para sua mãe, Suene. Obrigada por estarem nos assistindo. É uma alegria ter vocês aqui. O doutor vai tentar ajudar aí com a sua pergunta. Muito comum, né? Essa tal febre reumática que ela sugeriu aí, ela dá febre mesmo, literalmente, febre, a pressão, a temperatura sobe de forma exponencial e deve tratar disso muito próximo ali, porque pode ter efeitos sobre, por exemplo, o coração, pode atrapalhar o funcionamento das válvulas, o excesso de temperatura. Então, nesse caso, precisa trabalhar bem. Ela falou alguma coisa sobre o medicamento, pode atrapalhar o coração, dependendo do medicamento, atrapalha. O ideal é que você não tome medicamento por nada. Mas se você tem uma doença, o medicamento ele é indicado para aquela doença, mas tem muitos efeitos colaterais. Todo medicamento tem isso. A indústria farmacêutica tem buscado cada vez mais medicamento que tenha o efeito específico com o mínimo de efeito colateral. Ainda não descobriu esse medicamento. Você toma uma aspirina, ele tem um efeito, mas tem uma série de efeitos colaterais associados e provavelmente o medicamento que ela sugeriu também tem. Isso do remédio é muito comum, porque às vezes você busca o tratamento para um problema e aí o efeito colateral pode desbalancear o outro lado, né? A gente até certa vez comentou sobre isso, né? Levar, de repente, todos os remédios que a paciente utiliza, né, para um médico de confiança, para ele poder dizer, então, como equilibrar isso. Porque né? você procura o médico e ele dá um remédio. E aí você não se sentiu satisfeita, você procura outro médico e ganha outro remédio, agora você toma 2. E aí você procura um outro médico, aí você procura um psiquiatra, procura um médico cardiologista, remédio. Aí vai tendo remédio por cima de remédio, aí você vai ter efeitos colaterais excessivos. Então, o ideal é você, primeiro, encontrar um médico da sua confiança. Isso é muito importante. Antigamente tinha o médico do posto, que era o médico da família, cuidava de todo mundo. Sim. Importante encontrar isso. Você levar todos os medicamentos e ele determinar qual medicamento você vai utilizar, qual medicamento pode interagir com outro medicamento. Senão, ao invés de potencializar o seu tratamento, você está anulando o efeito de um ou do outro, ou você pode estar somando uma série de efeitos colaterais. E aí você até tem o efeito que o medicamento está fazendo, mas tem uma série de outros efeitos atrapalhando o funcionamento do seu organismo, o que não é legal. Perfeito. Doutor, dá para prevenir o aparecimento de lúpus e da esclerodermia? Não dá. Infelizmente, ainda não dá. O que se tem, quando fala assim, mas esse tipo de doença, como? A melhor receita que se tem é você ter uma vida o mais próximo do saudável possível.
ter atividades físicas regulares, ter uma alimentação equilibrada, acompanhada de um nutricionista. Essa é a melhor forma que tem hoje. Ainda assim, pode aparecer a doença. Então, elas não têm explicação nenhuma. Nem o lúpus, que pode ter um efeito genético associado, né? De repente, o lúpus é desencadeado por um excesso de radiação solar. Nunca tive problema nenhum. Eu peguei um solzinho a mais, aí começou a doença talvez ela aparecesse lá no futuro, você trouxe ela de forma precoce. E aí entra o quê? Tratamento com o dermatologista, mas antes disso tinha a prevenção, que muita gente nem gosta muito, principalmente os meninos, não gostam muito de passar creme, passar o protetor solar. O lúpus, regra básica. Isso aí, o lúpus aparece com muita frequência nessa região da face, que é aonde tem um maior contato com os raios ultravioleta. Essa parte, na mulher que é do decote, a camisa do homem é mais fechada, acaba protegendo mais, mas aparece isso, gera uma inflamação muito grande, fica com a cor diferenciada, entendeu? Então, isso que eu falei é a melhor forma de tentar, minimizar o impacto da doença ou dessa doença chegar de forma precoce. Agora, uma forma específica mesmo de você prevenir tanto o lúpus quanto a esclerodermia, que são doenças que normalmente confundem o reumatologista, isso a gente não tem ainda, infelizmente. Quão importante é a saúde mental, saúde emocional, até para, a gente falou de maneiras de prevenir, né? Ter uma vida mais saudável, não só a saúde física, mas saúde mental também. E mesmo quando vem um diagnóstico de uma doença, né, doutora? Acho que em outras conversas a gente falou um pouquinho sobre isso. Como é diferente a pessoa que está bem, né? Olha, quando a parte neurológica, comportamental está bem, as coisas funcionam melhor, até o efeito de tratamento, elas são melhores. Então, eles fizeram um estudo sobre exercícios físicos, que exercício físico ele é muito bom. Todos os profissionais, eles prescrevem. Então, o indivíduo, o trabalhador que sai para o seu trabalho e tem a sua caminhada, ele tem uma atividade física intensa durante o trabalho, isso daí é melhor do que aquele que não tem atividade física nenhuma. Mas o efeito da atividade física no trabalho, ele é muito menor do que o efeito da atividade física de lazer. Quando você está fazendo uma atividade por lazer, você tem prazer, os benefícios que isso traz para o seu organismo são muito melhores do que os benefícios apenas da atividade física. E quando você está fazendo o que você gosta, quando você está no momento de lazer, você tem toda a parte neurológica, comportamental, cognitiva muito bem, porque você tem a produção de dopamina, de serotonina e a produção de endorfina, que é o analgésico natural. Então, as pessoas saem para fazer atividade física e retornam sentindo um bem-estar muito grande. É importante fazer atividade física. Faltam 10 minutinhos para a gente encerrar o programa. Vamos falar um pouquinho do ombro? Claro. Por que as doenças de ombro são tão comuns, Olha doutor? só, o ombro, ela é a segunda maior queixa nos consultórios de ortopedia. Só perde para a coluna. Então, o meu mestrado foi relacionado ao ombro. Está muito associado aos trabalhos manuais, onde a mão fica acima da cabeça por um período muito, muito grande. É mesmo? Então, professoras... Hoje, os professores, mesmo professor de ensino fundamental, tem o projetor, que é um amigo. Então, esse impacto está minimizado. Mas, no passado, a tia da escola, que era pequenina, que tinha que ocupar a lousa inteira com a lição, ela sofria muito de uma doença do ombro, que a gente chama de síndrome do impacto. Muito comum, onde o osso do braço ele fica batendo no limite que tem no osso do ombro, que é a escápula, e isso vai curvando para baixo assim, ó. Chama acrômio. Eu tenho ele aqui, vou mostrar para vocês. Olha, essa é uma escápula, ela fica atrás aqui, ó, no ombro. Tá? E esse é o osso do braço, o húmero. Vou mostrar para a câmera aqui do meio. Isso. Tá, muito bem. Joia. Quando você eleva o braço, olha assim, tem um limite, que é essa estrutura aqui, que é o acrômio. É um limite mesmo, um limitador. De tanto a pessoa fazer isso aqui, ó, um movimento de bater, 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 esse acrômio, ele começa a curvar para baixo, então ele fica grosso. E aí ele diminui o espaço. Então,
você realiza o movimento de levantar a mão a 180 graus, se ele curvou, você não consegue mais levantar 90. E aí a pessoa faz qualquer movimento de elevar o ombro, já pinça uma estrutura que a gente chama de bursa, e aí gera um outro problema que é a bursite, que é muito comum em ombro, bursite de ombro. Só falar para o telespectador, bursite não é exclusiva de ombro, tem bursite pelo corpo inteiro, mas a bursa, que é uma bolsinha que fica no ombro, que também tem em outras partes do corpo, ela é muito mais danificada a do ombro, por isso que é muito mais comum a bursite do ombro do que outras bursites. Aí parece que só tem esse problema no ombro, Isso, aí né? parece que a bursite é algo exclusiva de ombro. Existe, por exemplo, a bursite do quadril, que a gente chama de bursite trocantérica. É o mesmo efeito, só que a intensidade disso é muito menor, porque a articulação do quadril é uma articulação mais estável e minimiza o impacto desse tipo de lesão. Nesse caso da bursite ou os problemas do ombro, isso não está relacionado se é homem ou se é mulher, ou tá? Não está relacionado. É mais a função, com né? o trabalho. Tá. Lesão de esforço repetitivo. Como o trabalho onde a mão fica acima da cabeça por grandes períodos é relacionado mais a mulheres, a professora que escreve e a funcionária que trabalha limpando vidraça. Isso vai ter um efeito negativo se ela fizer esse tipo de procedimento por um período muito longo. Então, o ideal é ter equipamentos que auxiliem no trabalho. O escovão, por exemplo, para quem trabalha fazendo a limpeza de vidraça, não elevar a mão por período prolongado acima da cabeça, porque isso pode desenvolver esse esporão de acrômio que vai levar à síndrome do impacto, que vai levar à bursite de ombro e vai afastar você do trabalho, porque você não consegue mais fazer suas atividades. As empresas devem ter esse cuidado, então, né? Porque podem perder funcionário afastado, enfim. As empresas, as boas empresas já têm profissional nessa área, existe lá o fisioterapeuta, o médico do trabalho, já tem enfermeiro do trabalho, eles em conjunto conseguem monitorar se o trabalhador está fazendo a atividade dentro do que é, vamos dizer assim, mais correto do ponto de vista de postura. Porque isso vai minimizar a lesão, isso é um ponto positivo porque a empresa está pensando no funcionário, mas isso também tem um impacto financeiro. O funcionário que não é afastado, ele desenvolve mais, vai ter mais lucro para a empresa. Então, a empresa que investe nesse tipo de tratamento, na verdade, de prevenção, o retorno financeiro é muito maior para ela do que se ela deixasse o seu funcionário a Deus dará. Quais outras estruturas no ombro merecem nossa atenção nesses últimos minutinhos? Muito comum, tendinite do músculo supraespinhoso. Muito comum também, está relacionado ao movimento. Então, aqui, nessa estrutura aqui, tem um músculo que chama músculo supraespinhal. Ele passa por baixo do acrômio. E aí, deixa eu colocar aqui a cabeça do húmero. E aí, ele vai se ligar aqui, ó, onde está o meu dedo, chama tubérculo maior. É um músculo, faz parte do grupo manguito rotador. Quando esse músculo é ativado, ele faz esse movimento aqui, ó, que é o movimento de abdução. Olha, ali o espaço diminui e ele fica, entre aspas, sendo pinçado. Então, há uma tendinite por conta desse movimento. É importante ressaltar sobre essa doença aqui, que as pessoas tomam um remedinho e passa a dor momentaneamente, e aí ela toma remedinho de novo e continua fazendo o movimento. Se ela não procura uma ajuda especializada, o músculo pode soltar do osso. Uau! E aí ela precisa fazer uma cirurgia altamente complexa, que precisa o quê? De um ortopedista de ombro para fazer a reinserção do músculo no lugar. Isso daí, já vi algumas vezes, a pessoa vai tomando o remedinho para dor e continua trabalhando, ou continua fazendo a atividade que tem que fazer. A dor apareceu de novo, toma um medicamentinho de novo, toma um remedinho. Doutor, e aí... Isso pode ser comum, esse tipo de problema comum até em atletas? Olha, é importante isso que você falou, que eu vejo em academias, os homens, aí é mais comum em homem, o homem que é muito forte, tem músculos muito fortes, os músculos externos são muito fortes, e aí eles pegam o osso do braço, que é o húmero, e tracionam para cima. E aí ele fica
pinçando o músculo, o tendão do músculo, mesmo em repouso. Então, isso é um erro de treinamento. Nas academias, treinam os músculos que estão de fora, que são os músculos que saem bonito na foto. Aparecem, né? Mas os músculos que dão suporte, que são os músculos do manguito rotador, que gira o braço tanto para dentro quanto para fora, eles precisam ser treinados também e nas academias eles não são treinados. Então, é comum encontrar o atleta, né? Com músculos muito fortes, mas com problema de ombro, associado por conta de um treinamento errado. Então, é interessante você procurar um personal trainer, que ele sabe disso daí, que o tratamento correto vai minimizar doenças de ombro. Então, é importante você saber com quem você está treinando também, mesmo você que é saudável. Não fortalecer esses músculos é ruim, fortalecer o que está ao redor e não ele também é ruim. Tem que fortalecer tudo, tem que fazer exercícios para todos os músculos ao mesmo tempo. E fortalecendo o ombro de uma forma geral. Se você fortalece um, mas não fortalece o outro, você desequilibra e isso com certeza vai te trazer algum tipo de problema, como é comum em atletas muito fortes de academia, problema de ombro por excesso de treinamento ou, vamos dizer assim, treinamento de forma inadequada. Doutor, nosso tempo acabou. Queria agradecer muito a sua presença. Eu vou passar os contatos do doutor, porque eu sei que você que está em casa também adorou. Então, é fácil de entrar em contato com o doutor Igor Duarte. Faz assim, no Facebook, no mecanismo de busca, você escreve DR, que é doutor abreviado, Igor Duarte. DR Igor Duarte. Lá no YouTube, Igor Duarte, você encontra todos os vídeos do doutor. Então, é o canal do YouTube, Igor Duarte, e no Instagram é @dr.igorduarte. Vai lá, curte o perfil, segue o perfil do doutor no Instagram, tem um histórico ali de fotos também, você pode interagir, deixar perguntas, dr.igorduarte. Obrigada, doutor. Eu que agradeço. Volte mais vezes. É sempre um prazer, estou sempre à disposição, eu gosto muito de estar aqui no programa. Obrigada, viu, doutor? Para você que escolheu assistir ao Consulta ao Doutor hoje, terminar a semana muito bem informado, fica aqui a minha dica para que você se inscreva no canal Hit TV lá do YouTube. É tão fácil, assista esse vídeo. Perdeu seu programa favorito? Agora você pode escolher a que horas quer assistir os conteúdos da Hit. Acesse o YouTube e se inscreva. Canal Hit TV. A TV que faz a diferença cada vez mais perto de você. Para saber mais dos bastidores, vai lá no Instagram, @TVHit, também é bem facinho e tem vídeo explicando. Quer saber em primeira mão as novidades do seu programa favorito? Então fique de olho no nosso Instagram. Agora, além de assistir os programas pelo YouTube, você confere tudo o que vai rolar na nossa programação. Siga o nosso perfil no Instagram e fique sempre ligado nas novidades. Vem aí o final de semana, aproveitem bastante a família. Nosso encontro já está marcado na segunda-feira, ao vivo, às 3h35 da tarde. Tchau!